Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Genipapo Estúdio, nessa segunda temporada, um cenário novo, e anunciando a nossa parceria com a Pizzaria Pau a Pique, @Pau a Pique Pizzaria no Instagram. Se você está aí, não deixe de seguir. E a gente também está com um cupom de desconto, que é Pau a Pique Genipapo. Se você mandar no WhatsApp que está aqui na descrição, você tem 15% de desconto na compra da sua pizza. Uma pizzaria super tradicional, tem mais de 20 anos aqui no Arraial da Ajuda e vale muito a pena. Então, a Pau a Pique é a nossa parceira e quem é telespectador aqui do Genipapo tem desconto e os nossos convidados também ganham pizza lá na Pau a Pique Pizzaria. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial que eu admiro muito a trajetória. Eu acho que é muito bacana a gente ter pessoas que podem falar um pouco sobre como construíram a sua carreira e, construindo a sua carreira, constroem também mudanças no lugar onde vivem. Eu acho que esse é um aspecto que é muito claro de se perceber. Então, hoje eu recebo aqui no Genipapo, com muito prazer, Max. Max, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Sou culpado pelas mudanças que podem ter acontecido no Arraial da Ajuda. Isso é verdade. E eu queria, primeiro que você dissesse assim, normalmente todo mundo fala Max do Morocha, Aham, né? E agora Max do Fantastic, mas pode ser as como é que é duas. seu nome? Maximiliano Martinez. Maximiliano Martinez. Sim. E aí você é o criador dessas marcas, que são marcas Aham. super conhecidas na região como um todo. A primeira E sim, a segunda ainda não. o Fantastic está sendo, né? Está nesse processo de... Isso. Os gregos e troianos ainda estão nos troianos, por enquanto, o Fantastic. E aí eu queria saber, só que antes da gente falar sobre essas marcas já consolidadas, eu queria que você contasse um pouco da sua história, da onde você vem e por que Arraial da Ajuda. Bom, eu cheguei aqui no 24 de junho de 2001. Eu já viajava de mochila pela Europa e trabalhava em restaurantes para ir sobrevivendo e conhecendo. Eu tinha me formado já em publicidade e peguei o passaporte italiano e fui viajar. Mochila mesmo, barco, trem e lugares assim. Aí fiquei 4 anos na Europa, 3 anos e meio numa ilha na Itália, no norte da Sicília, Lipari, que foi um dos lugares do mundo que eu senti que me apaixonei, até conhecer o Arraial. E depois morei em Paris 1 ano para estudar francês. E aí a minha mãe estava falecendo e estava em Buenos Aires. Eu sou nascido na fronteira, em Puerto Iguaçu, do lado de Foz. Então já tinha uma ideia do português assistindo a Globo, a Band, na época, assim, um pouco a Xuxa. Uhum. Mas minha parte de mãe é tudo de Buenos Aires. E parte de pai é perto do Chile, San Juan. Enfim, voltando aqui para a Argentina, minha mãe faleceu, eu fui lá com meu pai acompanhá-lo para reestruturar um pouco sua vida e depois um amigo meu, você vai voltar para a Europa? Eu falei, não, o dinheiro está acabando, já tenho só 1.000 pesos de poupança. 1.000 pesos na época era US$ 1.000. Uhum. Na época aqui era R$ 3.000. Uhum. E aí meu pai vai me emprestar um dinheiro e vou viajar, mas assim não sei aonde. Ah, vamos para o Brasil? Para onde? Para o Natal. Onde é? Norte. Mapa, norte do Brasil. Bora, ônibus, Buenos Aires, uma noite, Porto Iguaçu, outra noite, passa por São Paulo, Eterna, Minas Gerais, velho, já 3 dias dormindo no ônibus, não aguento mais. Então vamos aqui num lugar que chama Porto Seguro, vimos no mapa, não tinha Google Map, nada É. disso. Então, eh, chegando, tinha umas meninas, na minha época, essa época eu tinha 24 anos, sempre com estilo bastante rock and roll e tudo mais, e umas meninas que estavam no ônibus falando assim: ah, vocês não têm cara de Porto Seguro, né? Acho que vocês vão gostar de uma ilha muito louca que fica na frente, chama Arraial da Ajuda. Uma ilha. Uma ilha. Aí paramos o ônibus, chegamos na rodoviária, imagina, 3 dias dormindo em ônibus, tal, morto, que tal. Bom, e como se chega? Ah, vamos compartilhar um táxi para Balsa. Balsa, que tal? Quando chego, saio da Balsa, pô, estrada da Balsa, numa Kombi, né? É. Quando chego, param aí na Praça da Igreja e na Praça São Brás, né? É. Parava aí. E aí, bom, aonde que é? Então, você passa aqui a faixa de gás, aí você entra na Rua Mucugê. Essas são as descrições. Faixa de gás, Rua Mucugê, que putz, não consegui entender muito bem. E meu português estava super esquecido também. Não estava muito habituado. Mas só que quando entrei na Mucugê,
Hoje pode ser vista como uma rua mais comercial, que tal, mas não sei, mas em 2001 foi uma chute no peito, assim, de uau, senti, sabe? E eu me hospedei na Jambuçá, não, como chama? Aquela do Neo Oliveira, a primeira, É a as Flamboyant. Flamboyant. Me É. hospedei lá, quartinho, que tal? Uma noite, puta, não vamos poder ficar mais de 2 noites sem grana aqui, né? Não temos tanta. Mas aí, questão que já gostava, caiu num forró do domingo do shopping. Sim, o Aí, famoso forró do shopping. É. exato, aí vi aquilo lá, que ritmo forró, forró. É tipo um chamamé misturado com reggae, pensei, né? É. Mas que legal, que tua galera dançando e tal. E aqui típico gringo, se encanta com tudo isso um pouquinho, né? Mas aí nossa, que eu não conseguia, tinha platô na sextas-feira, É. não consegui trabalho, fiz uns trampinhos assim de bartender que tal, mas não tinha alguma coisa para ficar. E passaram-se um mês, dois, e aí eu fui para Itacaré. 4 dias, não gostei. Continuei tudo de ônibus. Fui até Morro de São Paulo, cheio de argentino, não gostei. Voltei para Arraial meio para me despedir, e aí eu escuto uma música tocando numa galeria pequenininha, que olho, eu já estava há 2 meses no Arraial e não conhecia o Beco das Cores. Olha só. E aí vejo, estavam tocando Charlie Léo. Ah, E aí entro, que tal? E aí uma menina que eu conhecia da noite, aí do platô, porque platô era, lembra que antes era só a sexta-feira, você conhecia as pessoas na praia, eu te encontro na sexta lá, te encontro na é, sexta lá, não é. tinha toda noite alguma coisa para fazer. É, não tinha Raul da Ajuda, não tinha nada acontecendo. Nada, É. nada. Broadway já era praticamente inexistente, não tinha nada. Então, É. era sexta-feira no platô, quando você se encontrava a pessoa que você conhecia. Mas eu conhecia essa galeria chamada Beco das Cores, e aí essa menina fala, aqui atrás estão arrendando um bar. Era o bar pequenininho que fica em frente ao palco hoje, que tá. E quando eu vi, falei, uau, que sonho de lugar lindo, que tal? Quanto é? 6.000 reais. Putz, eu só tenho 3.000. Aí liguei para um amigo meu da faculdade, o Juanchi, e... Mas para quê? Para abrir um bar. Mas com 1.000 pesos você vai abrir um bar? Não, com 2.000. 1.000 você vai me dar. Aí, bom, tá bom, você vem me ajudar? Vem. Aí pronto. E aí, primeira coisa, um capoeirista, amigo de onde hoje o Elefantastic, em frente, eu morei também uns meses aí nessa casa do Ayrton, e um capoeirista que morava lá, falei, eu vou te fazer a placa cortesia, e aí, como vai ser o nome? La Morocha. La quê? La Morocha. Aí, é morena, né? É, Aí ele fez a placa de bambu, que até agora está no Morocha Clube, na entrada. eu sei qual é. Essa. E aí ele foi, e aí chegou meu amigo, e ele tinha essa placa, tinha o espaço, e bom, e aí começamos. Compra consignada no Fricom, Monte Pascoal ainda não existia, mas assim, o Importo Impor me ajudou um pouquinho também, que tal, e aí começamos com 4 mesinhas e 7 bancos, né? Esse primeiro ano. No beco, eu dormindo no beco, inclusive, lá dentro, acordando com o sol, calor e mosquito, porque Nossa. tinha só com almofada, não tinha casa. Depois que fui alugando a casa, e as coisas foram se acomodando um Isso pouquinho. foi que ano? 2001, Isso 2001. 22 anos, 21 anos atrás. É, 21, a idade do Morote, agora em novembro vai fazer 21 anos o Morote. olha só. Só que não, todo mundo acha que o Morote é o que é hoje, não. Era um Um- cafofão de Osama, pequenininho aí. Que legal. E aí você Solto. ouviu o Charlie Léo, inclusive quero trazê-los aqui, Charlie e Léo, se estiverem nos assistindo aí também, quero muito Sim. trazê-los aqui, que vai ser um prazer enorme. Aí você começou no beco pequenininho ali, e quando você sentiu que você falou, pô, esse negócio tá dando certo, assim, tá virando. Na verdade, não foi nunca. Oh, Vini, infelizmente todo mundo fala, ai, qual foi a visão empresarial, o empreendedorismo? E aí eu sou meio contra, porque eu sempre fiz as coisas inocentemente, com uma grande porcentagem de irresponsabilidade também. Ou seja, se eu tivesse sido responsável, eu nunca teria entrado em certos negócios, porque você calcula e se, não dá certo. Mas aí, vamos me jogar de cabeça. Meu pai falou uma coisa, você está se divertindo? Tô, não estava ganhando dinheiro. A cor do dinheiro no Morocha se viu depois de 7 anos que eu consegui comprar meu primeiro carro com 33 anos. Eu abri o Morote com 25. Uhum. Mas assim, sempre foi vivendo e curtindo. Eu acho que curtia muito mais o Arraial da Ajuda nesse tempo do que o Arraial da Ajuda em si, de descer para a praia e caminhar até Rio da Barra,
passar noites na Pitinga jogando futebol com uma galera que a gente conhecia lá, coisa que há muitos anos já não faço mais isso, nem tenho físico para isso, mas também não sei se faz ainda isso. Se faz, que bem, que bom que seja, que ainda tem essas luas cheias iluminando o campo de areia, sabe? A quadra do Parracho também, para se juntar os argentinos contra o brasileiro, bora, essas coisas. Mas inocentemente a coisa foi crescendo. Eu conheci a minha mulher atual nesses anos, em 2004, e conheci o meu sócio atual um pouquinho antes que a minha mulher, que é o Martim, que em 2003. Ele era frequentador do bar e aí ficou, a gente fez uma boa parceria. Eu tive outros parceiros também, mas com o Martim foi a mais duradoura e produtiva, né? Ele é uma máquina de produzir. Eu sou mais romântico, conto histórias, e ele adapta para fazer esse... Mais prático, assim, né? Sim, ele foi, inclusive, passar... Quando a gente ia no Beco das Cores, lembra? O verão se enche de... Também, volto, gregos, troianos, de tudo mesmo. E literalmente vieram 4 ou 3 chiprotas, né? Gregos, e levaram o Martim para passar na ilha os verões da ilha, lá que são os invernos nossos, que a baixa temporada de aquela época era baixa. Total, realmente. Nós temos caderno de arrecadação, tipo assim, 21 de maio de 2001, de 2002, R$2, que era a latinha de cerveja. Então, não tinha, se você comprava, vendia uma lata, pagava a lata e sobrava. E bora lá, vai presunto, queijo, pãozinho e pronto. Mas assim, se curtindo muito. Eu não me lembro de ter passado perrengue no sentido financeiro. Não se ganhava nada, de fato. Tive a pé por 2 anos, comprei uma bis pequenininha depois de 2 anos. E depois, quando a gente sai do Beco das Cores, que a gente vai para o shopping, em 2005, aí eu comecei a ter uma certa pressão de que, porque o Beco das Cores gera o movimento pelo Beco das Cores, sozinho, e nós éramos um ponto mais do Beco como para atender bem, fazer a nossa parte, mas assim... Mas o Beco, ele sozinho gera esse movimento. Gera, tem um canto enorme, o Beco continua tendo, então não era... Pô, agora é comigo mesmo, é sozinho. Por mais que no Beco também na época era comigo mesmo, porque ninguém queria apoiar no chão, mas essas coisas de condomínio típico de qualquer lugar. Mas no shopping foi a primeira vez que aí eu senti botar a cabeça para pensar. Aí aparece show de calouros, concursos de piada, desfile da Miss Feirinha. Curador o quê? Curador o quê? Foi uma ideia do Mike, sensacional. O Curador o quê foi sensacional, eu adorava ir para lá para participar. Teve gente que nos criticou por causa de... A crítica nessa época não era tão grande porque nós éramos o 3º ou 4º bar do Arraial da Ajuda. Tinha o Girassol, tinha o Beco das Cores, né, lá comandando tudo, e nós éramos lá. Então, quando você não está lá em cima, ninguém te critica tanto. Mas com o assunto do curador, o que criticaram, porque falaram que a gente usava, mas a gente pagava um cachê para ele. Não, eu lembro disso. Ele se sentia cômodo. Claro. O Mike, como apresentador, era ótimo também, fazia... Você está preparado? Estou preparado. Enfim, o curador fazia lindas. Então, tudo isso teve que se gerar para gerar o famoso que agora dizem engajamento, né? Gerar esse movimento, na verdade. Não é mais do que querer continuar sobrevivendo. E em 2008 aconteceu um fenômeno, como se pode ver pelo sotaque, eu sou argentino, tenho uma formação musical de gosto, de memória afetiva totalmente de rock nacional argentino, gosto muito de rock, nunca fui, assim, escuto, me agrada, mas assim, não, para o Morocha sempre, já com o nome argentino, né, já queria sempre associar alguma coisa mais genuína daquilo. Também recebi críticas por não valorizar a música brasileira, você está no Brasil, que tal. Mas era um bar, não tem muito, mas não era também tão criticado na época como fui depois, com o negócio da cumbia e reggaeton. E aí os argentinos de férias começaram a chegar em 2008, 2009, e aí foi uma explosão. Esse bar que entravam 50 pessoas, Vini, você já foi lá? Já te vi algumas vezes lá. 50 pessoas, eram 300, tudo na rua, ocupando.
E aqueles outros 2 lugares que eu te falei que eram, e aí eu senti, opa, agora temos que colocar coisas em ordem, não posso estar cobrando na informalidade ainda, tive que abrir uma conta. Isso ainda do shopping. Do shopping, tive que começar a aceitar cartão, tipo, a empresa já estava aberta, mas era tudo muito na informalidade, não tinha nada. Foi 2008 para 2009. E aí com o Martim, botando também as coisas novas que aconteciam por fora. Então a gente, esse famoso reggaeton que hoje todo mundo conhece, ninguém conhecia em 2009. E aí a gente colocava. E isso agradava. Um pouco isso foi uma fórmula. Dentro sempre da coluna vertebral nossa, que eu acredito que o Morocha foi a base do atendimento. São Paulo é uma cátedra de como se atende na logística de restaurante e bar. É muito bom. Eu, cada vez que eu ia para São Paulo, a Paty São Paulo, então, cada vez que eu ia lá, a gente saía para algum lugar e era uma esponja absorvendo como fazem. Desde o sistema, desde o tamanho do cardápio, o tamanho da letra, desde o cumim, função do cumim, função do garçom, função do gerente. E aí você vê, tá. Então, você senta numa mesa, tipo, sempre limpa, te dá vontade de continuar consumindo. E isso gerava. Tipo, eu sempre digo assim, às vezes é difícil encontrar garçons que tenham boa lábia, e aí também é um saco, você tem que o tempo inteiro ter que convencer uma pessoa para vender. Então, a gente criou um ABCD de como atender desde a entrada até a saída, e nesse C, a letra C, da constante atendimento na mesa. O que é? Um papelzinho sujo aqui, você tira, tudo bem por aqui, aproveita e traz uma caipirinha para mim. Traz uma cerveja, mas uau, como ele conseguiu vender 5 cervejas só porque foi limpando a mesa. Ele não foi lá, e aí, outra cervejinha? Não enche o saco, estou conversando com meu amigo. Então posso falar esses palavrões assim um pouquinho? Claro, pode ficar à vontade. Tá. E estou criando isso, que foi desde o começo, com o Martim, com a Paty, um pouco com o Mike, passaram vários no Morocha, né? Você conhece um monte, Murra. Claro. Mas com essa base, essa pilastra assim, foi criada no atendimento. Música, qualquer um coloca. Cenário, show, artistas, qualquer um traz, só tem grana. Luzes, a mesma coisa. Decoração, só contratar um monte de... Tipo, só com grana você pega essas coisas. Só que o fator humano, esse é o que tem que se capacitar e constantemente. Uma vez por mês, reuniões, repetindo, e a repetição leva à perfeição. Então, a busca de excelência no serviço, no nosso ramo, é sempre por aí. E aí, quando a criatura cresceu, em 2009, que nos levam para onde era o Girassol. Que é onde ele está hoje, né? Onde está hoje, mas eu não queria, vou te confessar isso, eu não queria. Não, pela primeira vez estou vendo a cor do dinheiro, não me tira daqui, não vou tirar onda de... eu vou ser grande. Tá ótimo. Aí, segunda vez me insistem para ir, que tal eu vou lá dentro para ver? Putz, é um investimento enorme, 160 mil reais, que na época, já é muito hoje, na época era muita grana, uma coisa assim. E falei que não, obrigado, te agradeço, que tal. E aí, estamos aqui, líder, sozinho, já sabemos como que é o esquema, vamos ficar aqui. Martim na Europa, na Baixa. E aí vem a Red Bull e a Ambev. Max, é verdade que querem te levar para lá? Falei, sim, pode ficar tranquilo aqui, vamos continuar firme e forte. Não, Max, vai para lá. Quanto é? Tanto. Então nós te ajudamos. E aí eles me levaram para lá. Aí me levaram tudo em produto, eu vendia uma cerveja no Morotinha e comprava uma cadeira no Morochão. Vendia uma cerveja e comprava outra cadeira. E assim foi o traspasso. Só que aí eu avisei o Martim, basta, preciso que você venha definitivamente. Antes. E não pode, ele chegava sempre em dezembro, preciso que venha antes. Por quê? A gente pegou Girassol, mas agora vai chamar Morocha Clube, porque precisamos patentear a marca e tudo mais. E aí o La Morocha fez o Morocha Clube, esse salto grande. Aí começou toda uma adaptação a ser uma empresa de verdade. E aí que... porque vira um grande empreendimento, né? Isso, e aí começaram já a te chamar de empresário, e puta, legal, mas... Antes era só o dono do bar, né? Exatamente, entendeu? E aí comecei a ficar cada vez mais fora, porque lidava com mais gente. Imagina que a gente vende bebida alcoólica, mal que mal altera os comportamentos da maioria. E né, agora não mais, já há muitos anos que não mais, mas na época
havia um certo ressentimento no Arraial da Ajuda, de um certo grupo com alguém empreendendo que era de fora, no Entendi. caso. Eh, eu vejo agora a geração que chegou em 2010 para frente já não tem isso. Mas aquela que chegou aqui nos 80, 90 tinha um certo nicho que eu entendo. Imagina, você está morando num paraíso, você vê esse progresso todo, e você vê a galera, putz, esse cara vem para investir, porque ele não vê tudo como começou a coisa. É, Para investir, então, puta, não era esse encanto. Eu não sou é, nostálgico, de fato, assim, eu gostava como era Arraial da Ajuda e gosto muito como é agora. E eu gosto muito da galera nova que está chegando, sabia, Vini? Isso me lembrei, assim, eu vou falar isso, porque tem muito, dos anos 2010, 2020 para cá, eu lido com muitos deles, dos novos que chegaram, e uau, tem um comportamento muito mais. Que você falou do exemplo do senhor esse que de 80 que estava lá, que sempre foi uma coisa assim. Tem muita gente daqui que sempre foi isso e não quis mudar. E não é culpa deles. sim, É- mas só que hoje a maioria está acostumada, por exemplo, vamos entrar na parte meio ambiente, de jogar no lixo o cigarro que tá, e procurar um cinzeiro mesmo para jogar. sim. Lá no Morote se vê que procura, só não tem lugar para fumar. Na época, quando a gente começou a proibir fumar lá dentro do Morote, a primeira frase foi: porra, não posso fumar aqui dentro, ó, depois vão me proibir rezar na igreja? Como se eu não posso fumar num bar? Eu É, sou morador. Sim, mas a fumaça incomoda do mesmo jeito, é, entendeu? E foi difícil, a galera parou de fumar. E hoje não, essa geração toda que fuma, por exemplo, fuma e procura o sincero. Antigamente, é, jogava, não tem. Ou pega uma bala, bala de caramelo, né? é, E coloca no bolso, o papel no bolso, até encontrar um lixo. Isso já é. é normal, se vê o comportamento. Antigamente não. Nós limpávamos o Morote toda santa manhã e víamos A a diferença, né? diferença. 100 pessoas gerando um lixo X e 100 pessoas hoje não é tanto. Sim. Porque tem uma certa consciência já muito bem informada, né? Ah, legal isso. Legal você ter essa percepção ali na prática, né? Dessa, Mas dessa se mudança, vê, né? se vê, desde os ingressos, não, enfim, várias coisas têm mudado porque uma galera que vem de fora, ou de cidade ou de interior, não importa, mas com uma com um comportamento um pouco mais educado, digamos. Sim. Não tem. É, mexer com bar deve ser um desafio muito grande, né? Porque você tem que lidar com. Além de. Você mexeu uma época também, né? Eu mexi uma época e também uma época no meu pai lá fazia gerência de alguns Você bares mamou? lá e aí o negócio era dificílimo ali, né? E Uhum. porque é isso, basta ter que lidar com gente bêbada e confusão, briga, aquelas coisas Exato, comuns da noite e que exato. são sempre E a difíceis assim, bebida né? potencializa tudo. É, Tipo, me olhou errado. é, Já ouvi ameaça de morte, volta para tua terra, ixi, tipo, entendeu? é, Ou, não sei, eu moro aqui há 5 anos, pô, tipo, tá ilegal, entendeu? Como se fosse uma carteirinha de direito, ou a partir dos 5 anos você pode isso, isso, isso. é. Mas hoje não, Hoje, hoje hoje o que que a sua sensação é que tá mais tranquilo, né? Pelo menos eu tem muito tempo que eu não frequento assim, mas, muito mais tranquilo, né? muito mais tranquilo. A gente lidava com gente que eu conheço, que sou amigo, assim, amigo, conheço, que já cumprimento e tal, mas a gente lidava com essas figuras daqui do Arraial que aprontavam todo fim de semana. E aí, ô, velho, pá, dá uma pausa. Um fim de semana venha sem brigar. Mas era porque é normal, qualquer lugar do interior que você ia antes também você tinha essas É, coisinhas. talvez esse progresso, esse crescimento também colabore com essa. E dá uma certa. Eu sou de Porto Iguaçu, cidade do interior, Uhum. fronteira. Aí chegavam, por exemplo, os caras de Buenos Aires e davam uma certa. Tinha amigos meus que, tipo, vou dar uma peitada para ver se. Tipo, coisa de pentelho, né? Não É. tem fundamento, E assim. hoje a sensação que você tem, assim, eu acho que o Morote ele se tornou talvez o grande atrativo, eu acho que do Arraial da Ajuda durante muito tempo, né? Até nesses sites de TripAdvisor, essas coisas todas, o Morote está sempre em É, destaque ali como sendo um lugar que se a pessoa passa pelo Arraial da Ajuda, ela não pode deixar de conhecer. sabe, É, eu. qual a sua sensação com relação a isso? Você acha que o Morote colaborou com o processo para o Arraial da Ajuda, tanto quanto o Arraial da Ajuda colaborou com o processo para o Morote, esse processo também do Arraial da Ajuda crescer e sair desse processo, por exemplo, de baixas muito longas com quase ninguém, e se tornar um destino turístico também mais procurado, hoje o acesso é mais fácil.
que você sente dessa relação? Não existiria o Morocha se o Arraial da Ajuda não tivesse sido do jeito que é. Uhum. O fato de o Morocha ter crescido fala, pelo meu ponto de vista, fala bem do Arraial da Ajuda, de ter aceito isso. Em 2014, época da Copa do Mundo, eu já morava em Porto Seguro e atravessava no verão de motinha para não chamar atenção, essas coisas, de motinha para ir para trabalhar no Morocha. E eu me lembro quando cheguei em 2001, Vini, todo mundo na Kombi falava centro, 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 bairro, bairro, bairro. Aí você vai pegar a Kombi do centro. Em 2014, atravessei a motinho, aconteceu o seguinte, as Kombi falando Morocha, Morocha, Morocha. Falei, uau, que louco. É. E aí, tudo vai a seu tempo. Ou seja, hoje, se não, o Arraial está abraçando várias... Eu tenho uns meninos que são DJs, são meus amigos, o Zeca e o Vinícius, que eu chamo eles que saíram de uma banda chamada Poison, mas assim, são uns loiros, são DJ e tal. E eles, o Arraial da Ajuda tá amando eles todo, né? E o fato do Arraial da Ajuda abraçar eles fala muito bem do Arraial da Ajuda. Então, o crescimento do Morocha em todas suas formas, porque foi se adaptando, não teve jeito, mas sempre com a coluna vertebral, daquilo que te falei, fala bem do Arraial da Ajuda, que aceita isso, aceita a mudança. Houve várias barreiras que a gente teve que quebrar como primeiros a quebrar. O sertanejo não tocava no Arraial da Ajuda, não tocava. Então, tipo, que a nossa memória afetiva de um gosto musical seja não significa que é que tem que ser eternamente, porque as crianças vão crescendo, começam a ter 20 anos, 22 anos, e com outra memória afetiva que é a nossa. Você ouviu crescendo com o samba, uma coisa assim, com esse tipo, não com sertanejo. Sim. Então, no meu caso também, mas a maioria das crianças que tinham há 20 anos atrás, 5 anos, hoje tem 25, cresceram com outra maneira. Então, nós oferecemos diversão. Morocha oferece diversão. A diversão é vinda com como você afeta a memória afetiva de cada um dos seus clientes. Então, aí que entra as adaptações musicais. Sim. Que foi, bom, vamos lá. Era uma pressão grande de a gente fazer sertanejo no Morocha, e eu, não, se você for lá, tá cheio de quadros de rock and roll, tanto que tinha um teatro lá toda segunda, falava, bom, aqui um bar de rock and roll, onde nunca toca rock, só funk e sertanejo, brincando, né? Mas a pressão era tão grande que uma vez eu falei, vamos fazer? Então vou colocar o nome, sempre tem uma primeira vez. E foi. Eu lembro dessa festa. E aí foi. Depois sempre tem uma segunda vez. Aí já no terceiro ano já era tipo a única casa com estrutura para se divertir de balada. Falei assim, não colocávamos isso por uma questão dogmática minha. Não posso ser tão burro, né? Eu estou dependendo de 70 famílias aqui que precisam também ganhar o pão. Então, vamos provar quintaneja? Um dia só por semana. Um dia, mais nada. Explodiu. Então, aí começou a quintanejo. E aí foi. Mas, hoje em dia já se tornou, talvez, o carro-chefe da casa, hoje. Não, o sábado continua sendo o dia melhor. E aí você vai uma mistureba, mas assim, entrar no outro ritmo. Sábado toca de tudo, assim. Mas vocês sempre deram muito espaço pra muita coisa. Teve show de hip-hop pra caramba lá, né? Eu cansei de ir com 30-30 lá, né? Com show, teatro, né? Sempre foi uma casa que experimentou muita coisa, né? Sim. Voltando, sempre com a coluna vertebral do atendimento e de dar diversão, entretenimento. É uma casa de entretenimento, que é um restaurante. Morocha tem uma coisa rara, é raro você ser 3 coisas. Nós somos restaurante, somos o pub, que você vai beber, que depois à meia-noite já vai embora, e somos a balada também. Então são 3 modos diferentes. Então você adaptar isso, até um sistema de controle para adaptar isso foi bravo. Martim criou um sistema operacional num caderninho, e aí pegamos 2 meninos que sabiam de programadores, aí, e como vocês querem? Aí o Martim pegou o caderno e falou, assim, aí eles começaram, depois de não sei quantos meses, se implementou, e o sistema que até agora funciona, é um sistema nosso, inclusive. Legal. Não é comprado, não é diamante, não é dos outros, é nosso. Porque, eu ia para São Paulo, não, eu quero sistema para isso. Não, tem um sistema para restaurante. Não, mas eu preciso para balada, porque a pessoa levanta da mesa e vai falar com outro camarote e fica lá. Não, mas como acontece isso? Sim, lá em Israel é isso e tal. Então não tinha um sistema que se
a isso. Então, se criou em base se adaptou a Arraial da Ajuda. E como é que tá hoje, assim? Você se afastou mais do Morocha, né? Você Sim. deixou o Martim agora mais à frente, já tem um tempo. Eu sou o sócio agora que recebe mais nada. Na operação, ele sempre mamou o Morocha desde pequeno, só que em 2017 eu me cansei realmente. Da noite, meus filhos estavam crescendo já, queria curtir um pouquinho e fizemos um acordo com o Martim para ele ficar na operação. Uhum. E aí ele implementasse o que quisesse, seja MC Mirella ou Mick Jagger, podia colocar, sempre e quando a coluna vertebral do atendimento seja a mesma, né? Esse serviço. Dito e feito, nunca deixou de fazer as bandas de segunda, terça e quarta de rock e tal, mas para mim foi um alívio enorme. Só que em vez de eu, bundão, de ficar tranquilo e curtindo, não, fui lá e criei o Morocha Casa da Praia. Aí você foi pro Morocha Casa da Praia para fazer... Para fazer, tipo, eventos maiores, com 2000. E aí, aquela coisa... a Seu Valença, Zé Felipe, vou criar uma festa chama Mescla, de misturar rock com Zé Felipe, depois... O Seu Valença era um sonho do meu pai, que eu queria dar para o meu pai de presente, ele faz aniversário 20 de agosto, e eu consegui 17 de agosto esse show para ele. E por causa daquela novela Renascer, Sim. Aqui no Brasil, então ele tinha esse repertório, e aí dei de presente, mas assim, presente, mas precisávamos ter um retorno também. E, bom, também foi lindo. Foi lindo, foi um showzão. Fizemos 9, 10 festas até o 3 de janeiro de 2020. Depois, por questões de vizinho e pandemia, se parou. Eu já tinha pensado em fazer um ano sabático. Tanto que a galera que vende ingresso, porra, Max, vai fazer um ano sabático justo agora que estamos começando a ganhar, que tal? Sim, eu me cansei. E me cansei mesmo, sabe? Falei assim, para que eu fui fazer? Tipo, ganhei dinheiro, ganhei, mas... Durante um tempo você ia fazer alguma coisa no espaço do Magnólia também, não era? Você não estava... Não, eu comprei só lá e quando ia fazer alguma coisa, aquilo lá não me fechava como formato. Entendi. O Morocha Casa da Praia, que hoje é Casa da Praia, eu casei lá. A Carla é madrinha minha de casamento. Então, eu já tinha carinho por aquilo lá. E aí formatei a coisa como para fazer eventos, desde os bares, toda a logística toda. Fazer um evento para 3.000 pessoas não é fácil. Não, e aquelas ruas apertadas ali, o acesso dificílimo, né? Então, desde os carros, o estacionamento, que o cara do estacionamento desde a menina das pulseiras, é canhota, então o lado do ingresso vai pelo lado direito e as pulseiras ela fica aqui na direita para ela pegar com a esquerda, já que é canhota. Então, saber todas essas coisinhas, detalhes, o ticket do estacionamento, o negócio da bebida, enfim. Mas foi ótimo, foi um aprendizado. Eu falei para o Martim, como nós somos ratos de bar, não somos ratos de evento. E aí eu tive que aprender a ser rato de evento. Vem a pandemia, e a gente faz o quê? Fica em casa. Lava a louça e lava a louça. E lava a louça, escutando música. E aí começou a bebida, enquanto escuta música. Somos 4 em casa, eu demorava 5 horas para lavar 4 louças. E aí começa aquele filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Sei. Por que não fazer um lugar que todo mundo possa ter essa sorte que ele teve de voltar para trás? E o algoritmo do Spotify é muito massa porque ele sempre vai te levando um pouquinho para trás, sempre, né? E aí você vai encontrar influências. Você começa com Beatles e termina lá nos anos 40 e nos anos 30. E aí no mesmo tempo apareceu aquela série Peaky Blinders no Netflix. E aí se me veio toda a imagem da estética. A ideia do Woody Allen e a estética do Peaky Blinders. Depois apareceu o Gambito da Rainha. Você assistia Netflix, lavava a louça, mais nada. Não saíamos de casa. Eu sou dos caras que respeitou a quarentena. Sim. Não de paranoico. De mandaram ficar em casa, ficava, de fato. Nunca fui contestador. Não, é tudo mentira. Não sou médico, não sou nada, então não saber. Acreditava neles. E acredito até agora um pouco, né? Tem que se vacinar, me vacino. Não tem problema. Entendeu? 4 vezes não, mas tudo bem. 3 até lá, né? E aí fiquei 96 dias em casa e concebi toda a ideia
de um personagem imaginário chamado Benjamin, que é o dono de um imóvel, dono, é um cara temporal, que não tem tempo, e conheceu um suposto vampiro na França nos anos 20, naqueles salões onde eu ouvia tango e jazz. Aí pensei toda nessa história. E esse vampiro tinha uma casa no Arraial da Ajuda, no litoral brasileiro, sul da Bahia, paralelo 17, como fala aí no discurso, e se conhecem. Ele conta que o sonho era ter uma casa que pudesse confraternizar com os amigos, e o vampiro conta que tem essa casa que se pode explorá-la, só que à meia-noite não quero mais ninguém. Isso eu tive que usar para ninguém fique mais depois da meia-noite. Uhum. E aí, bom, depois a história, quem vai lá vai ver como termina a história, mas assim, um pouco nisso se criou, então pronto, aí buscou o local. Aí fui no Sting, onde era o Aipim na época. Você não tinha o local ainda. Não A tinha. ideia já estava Toda a formatada. ideia, logo, tudo, tudo. Aí foi atrás do local, só que era agosto 2020. Pandemia ainda, mas assim, bom, vou sair. E aí me falam, eu me lembrei, o Fellini lá do Beco, que tal? Quem é o dono do Fellini? Sempre falam, só italiano, mas nunca sabe. Me falaram quem era, ligo, ciao, piacere, sono Max, proprietario dal Morocha, volevo parlare su... E aí falei sobre o local. Sim, conheço você, que tal, tal, tal. E aí, bom, eu tô indo, quinta-feira tô lá. Meio da pandemia, o cara vindo de Itália para cá, bom. Aí falei para Dani, que trabalha comigo, mas vamos nos encontrar com ele. E aí, bom, chegamos no lugar totalmente abandonado, sujo, feio, tudo pintado de branco, não sei quem pintou, mas me perdoe. Assim que foi, assim começou a ideia. E Benjamin, por quê? O nome Benjamin. Benjamin significa, se coloca, é um nome hebraico, significa o filho do braço direito. As mulheres tinham filho, pegavam sempre com a esquerda para continuar fazendo as coisas com a direita. Não tinha canhotos. Ou se tinha, não deixavam que sejam, né? Então se fazia com a direita. Quando nascia o segundo filho, pegavam com a direita. O segundo ou último filho. Então Benjamin é o filho do braço direito. O caçula. Sempre o caçula da família é o Benjamin. Então já tinha um filho no empreendedorismo chamado Morocha. Preciso colocar um segundo nome para esse novo local. E foi feito. Da ideia que concebeu arquitetonicamente está exatamente igual como estava aqui. A parte de como a entrega do produto não está igual. Eu tive que adaptar algumas coisas. Por exemplo, lá você vai para Buenos Aires e você vai no hotel. Aí te vende um show de tango e já te vendem com jantar. E você vai com jantar pago já, você vê o tango e você pega a bebida e paga separado. Eu tentei fazer isso. No quinto dia me dei conta que não é cultura brasileira de pagar antes as coisas. Entendi. Então, eles disseram, não, por que eu vou pagar se eu não sei o que vou comer? Sim, você sabe que vai ter, mas não sei se é muito, se é pouco. Então, tipo, vamos fazer então de acordo, e fomos nos adaptando, e hoje há uns 6, 7 meses que não paramos de encher todas as noites das que abrimos. Eu não tiro onda e abrir toda semana ainda porque não consigo. Então eu tento afunilar quinta, sexta e sábado. Uhum. E eu brinco lá, quer dizer, todos vocês são bem-vindos a 1923 e quando vocês forem embora, vocês vão voltar a 2022. Mas não fiquem tristes que no final desse túnel, que é no Beco do Jegue, há uma luz chamada Morocha Club, que é um bar espetacular para esticar a noite. Então, e hoje são duas propostas totalmente diferentes, feitas em tempos da gente diferente. Por isso que te falo, hoje você está com um comportamento, seja de gosto cultural, musical, e depois, daqui a 20 anos, você vai estar com outro. Às vezes você está com momentos de ouvir Sex Pistols, um punk de Sex Pistols, e às vezes, como hoje, está com vontade de ouvir Beethoven. Então vai de acordo. Sim. Então as criações também acompanham isso. Hoje eu estou nesse momento. Foi uma homenagem a 3 pessoas que eu assim, idealizei 3 pessoas do Arraial da Ajuda para se eles gostariam muito do Le Fantastique. O pai do Sting, seu Carlitos, que faleceu recentemente, né, por conta faleceu, da pandemia. nunca conseguiu chegar. A Marina, mãe da Ângela, que sim, chegou. Parceira, 3 vezes chegou aí. E meu pai. Então, tipo assim, se essas 3 pessoas gostassem, porque eu estou no caminho certo, daquilo que eu queria. Eu falei para o Stig e para Carla, né, que eu pensei muito nele, na Marina, e a Ângela frequenta lá e tudo mais, e meu pai. Meu pai, pela questão de... Porque os gostos musicais do Benjamin é tango e jazz.
E meu pai tem isso, discos inteiros sobre isso, então eu mamei isso de criança. Uhum. Aí estou colocando isso afora, vai saber por qual motivo psicológico, mas assim, se criou isso, né? Talvez daqui a um futuro esteja com outra ideia mais cafona ou não. Hoje essa ideia é chiquérrima, mas pode ser que tenha com outra ideia mais cafona, porque talvez esteja no momento cafona, sei lá. Sim. Nada é errado, por isso que eu falo assim, os gostos musicais, depois daquelas pauladas críticas que a gente recebia sobre a música no Morocha, eu comecei a entender, e a terapia foi muito bem também, de que não há nada errado na música. Você não pode gostar, mas afeta a pessoa de outro jeito. Uhum. Tipo, você fala, mas é MC Mirella mostrando a bunda lá, o que te afeta? Tipo, além da sexualidade, tudo isso mostrada. Eles sentem a pancada, eles sentem o gosto, sim, tal, puta, me diverti com essa música, eu beijei pela primeira vez. Pá, memória afetiva. Então, pronto, você vai discutir o que com ele? É, Mas as letras são nojo, que tal? Vai lá, mas igual ele gosta, então cada um vai com suas vivências. sim. E nós, como Morocha, no caso aqui, não com outro, porque o outro é bem fechado O outro, o modelo é jazz e tango, né? jazz, tango e blues. E blues. São todas dos anos 20 aos anos 40. A proposta é exatamente essa, né? A pessoa está nos anos 20, né? Total. Essa é a Total. experiência que você Você não propõe tem ali, nem né? o disjuntor do banheiro é moderno. É aquele tac, grandão. Uhum. A música é tocada por um gramofone e sai pela casa toda. Não tem nada, não tem. As câmeras eu tive que escondê-las. O sistema, que temos um sistema, temos que declarar na Receita Federal, Claro. está escondido atrás de uma cortina, computador, tudo isso. As impressoras estão. A tomada dos pedidos é papel e caneta? É Não? papel e caneta. É? Sim, sim, sim. Não dá para chegar com iPad, né? Não é para chegar, não. E aí chega a pessoa, diga o papel e a pessoa que está escondida atrás da cortina carrega no computador. Entendi. Mas aí você está me fazendo queimar o lugar aqui, falando segredos, né? Não, mas tem são dos bastidores. drinks, aí eu chamei um pessoal de São Paulo para... Eu fui lá com uma pasta cheia, com a ideia toda formada e falei assim, ó, só que o lugar é surreal e eu queria um bar surreal dos drinks e tudo mais. Aí passei uma hora falando com eles, com a agência lá, e aí eles, nossa, que bom que existe gente assim, né? Falou ainda. Eu topo, vamos lá. Aí trouxemos eles para cá, fizeram uma capacitação, tudo. Foi bem bacana. A proposta também culinária e dos drinks é também de época? Não, a culinária não tanto. A culinária eu tive que me adaptar. Primeiro eu comecei sem, tem que ser de época. Não, depois eu tive que me adaptar. Sim. Assim, a contemporânea. Os drinks não. Os drinks estão muito uma carta bem baseada em coisas... os mesmos drinks old fashion, Negroni, coisas assim que se bebia na época. Sim. E outras adaptações para agora, com gin. Se usava muito gin. Então, mas assim, não aquele típico gin tonic. De fato, o gin tonic a gente praticamente tira do cardápio. Ninguém pega porque as outras coisas que estão lá são muito loucas, realmente. Uhum. E a apresentação, eu brinquei muito nessa criatividade. Cada drink tem um copo diferente e cada entrega de drink tem um speech diferente. Tem um drink que vai dentro de um livro, aí você abre o livro e diz tipo... Diário de Benjamin se chama esse drink, né? Onde você pode descobrir algum dos segredos dele e quem sabe ele não descobre algum dos teus. Todo drink que é servido tem que falar esse speech. Mundo Benjamin, nem sempre onde há fumaça há fogo. Benjamin era um experto na arte de amar, por isso tudo nele se transforma em arte. Vários speeches, a gente foi escrevendo. Legal. A história do morcego que mora lá, que é o vampiro, na verdade é porque o morcego existia. E como se mata um morcego? Todo mundo, coloca sacola. Coisa tipo, não sabíamos como matar um morcego. Falei, quer saber, entre matar um morcego e escrever uma história, a gente escreve história. Aí escreveu. Meu pai me ajudou a escrever outros contos, do Benjamin também. Seu pai está aqui? Mora aqui? Não, meu pai mora no meio da montanha lá. Ele queria trazer ele, porque ele acha muito urbano isso aqui. Olha só. Não, ele mora sozinho lá. Seu vizinho que faleceu há pouco tempo estava a 2 quilômetros onde ele mora. Faleceu, então agora está mais longe ainda. Mas não, ele é bem de campo mesmo. Uhum. Não. Aí, mas ele vem todo ano e tal. E gostou muito do Elefante Fantastique. O meu medo era... O Fantastique tem 3 andares. Tem o subsolo, o andar do meio e cima. E ele estava lá em cima. Aí eu falei, você gostou, pai? E aí, tipo... que ele falou foi a palavra impressionante, impressiona.
Pô, que bom que você gostou, falei assim frio. Aí fui descendo uma escada, fui descendo a outra escada. Tipo, me emocionei, porque a É, gente faz um pouco para isso, entendeu? é. As coisas. E aí, mas aí tá, que bom. E será que depois falei com a minha psicóloga, a minha terapeuta, será que tudo que eu faço é para isso, para essa aceitação? Não sei. É, Tamo nessa. tá trabalhando isso, Tô, né? tô trabalhando. Tudo que a gente. É bom fazer terapia por isso, o autoconhecimento. Tem Sem gente dúvida. que vai numa montanha no Tibete, tem gente que caminha o caminho de Santiago e tem outros que vão para terapia, né? É, não, e é importante, porque muitas vezes a gente passa 24 horas só pensando para fora, né? Trabalhando e correndo e tal, e é bom você ter um momento que você para e olha para si, Isso, né? isso, isso. A família ajuda também. Eu tenho a Paty, uma parceira minha, trabalhava na noite, ela veio aqui para ser chefe de bar de uma balada chamada Doc. Eu lembro da Doc. Então, aí conheci ela em 2004. Na verdade, em dezembro de 2003, mas em 2004 só que me deu bola, 7 meses depois. Aí foi lindo, e ela sempre me acompanhou no Morote, até que em 2010, com o Morote já explodindo, falei, ó, podemos ter filho, se quiser. E aí tivemos a primeira, Lorena, e o segundo, seu Joaquim, e aí decidimos morar em Porto Seguro, porque tinha acontecido um, um problema, não um problema, tipo um intento de roubo com o Martim, me confundindo. E eu tinha a Lorena com 8 meses e deu medo. Deu Sim. medo e eu não, nunca quis morar em condomínio. Eu sempre queria morar em casa, que tal de fato. Só que aí a Paty também estava decidida para ir para Porto Seguro, pela escola e tudo mais. É. Aí falei, aí fomos para lá. Mas você falou até aqui nos bastidores que você ainda se considera morador do Arraial da Ajuda, Sim, né? sim, sim, óbvio, sim. Tipo, nada contra também, brinco, assim, você da onde? Você mora onde? No Arraial? É, Porto, sabe? Mas assim, a minha vida é em Arraial. Sim. Hoje eu moro no lugar onde eu não trabalho. Essa é a única diferença. E eu trabalho no lugar onde eu não moro. Então, É. consigo diferenciar. Para mim, são dois mundos diferentes. E Porto tem coisas que eu gosto mais em Porto do que aqui. Eh, e vice-versa, né? Mas Sim. assim, meu amor está no Arraial da Ajuda disparado, né? Não tem, Legal. não tem. E aí eu queria que a gente eu queria que você fizesse uma reflexão assim para futuro. Você acha que o que você enxerga para o Arraial da Ajuda assim daqui para frente? Pelo que dá para perceber, você é uma pessoa muito otimista, assim, né? Você enxerga mesmo que o Arraial da Uhum. Ajuda muda, mas essa mudança ela não é negativa, ela é uma mudança, como tudo na vida. Mas o que você acha que é daqui para frente, em especial com relação a turismo, a um lugar que não para de crescer e que vem se tornando cada vez mais um lugar maior? Lembra uma época, mas assim, eu sou optimista e as mudanças são bem-vindas sempre e quando sejam coerentes ao crescimento. Ou seja, eu vejo, não sei se alguém de Trancoso vai me ouvir, mas eu vejo que Trancoso cresceu desproporcionadamente. A entrada de Trancoso está nojo de entrar Sim. lá. Tudo é travado, está tudo mal organizado. Não é? Putz, isso aqui é Trancoso. Hum. E Arraial já cresceu proporcionadamente de uma maneira mais tranquila, digamos. Não foi Uhum. aquele. Mas houve uma época, lembra quando queriam fazer uma festa assim, pancadão, funk lá embaixo, Lembro, um Réveillon, acho assim. lembro. E, pô, então houve fiscais que, tipo, para isso não. Ou seja, tendo gente que pelo menos é tipo, olha, vamos lá, vem. Não, e aí já não. Vamos devagar. Tipo, placa luminosa, mucugê toda rústica, que tal, placa luminosa, quero chamar atenção. É, Tipo, não, peraí, não. Tendo isso, eu não quero entrar nesse eco chato de, não pode, não pode, não pode. Não, não. Venha, mas também o justo, entendeu? é, Tenta entender o lugar, tenta entender, vamos de acordo. É, faz parte do progresso, faz parte que cada vez mais gente tenha carro. Então, não pode proibir as pessoas de ter carro. Tenta organizar, ou seja, tendo esses freios, uhum. sabe? Mas não aquele freio com Sim, tudo. mas Tipo, não. que controle, que Isso. organize, né? Tipo, muita gente aqui no Arraial, eu fui a favor do asfalto na Estrada Balsa, porque Uhum. meu carro estragava demais cada vez que eu tinha que subir. E quando não tinha carro, tinha moto. E, velho, e aquele. Lembra aqueles quadrados? Era terra Lembro. e depois de terra passou para aquele É, paralelepípedo grande. E,
E a maioria das pessoas que não queria esse asfalto é que morava na Estrada da Balsa, do lado da praia. Aí eu falei, que louco, né? As pessoas que reclamam desse benfeitoria, digamos, são as que já estão erradas de morar num lugar onde não deveriam. Porque, pô, é a única orla do mundo onde você não vê o mar. Então, tipo assim, é melhor. Tem que ter um equilíbrio, eu acho. A Estrada da Balsa ela tem uma característica muito peculiar, mas acho que é por conta também de um aspecto histórico, né? A estrada, quando foi criada, a gente até fez um levantamento sobre isso, ela foi criada em 1939. E ela foi criada por conta da inauguração do campo de aviação. Quando foi criar o aeroporto no Arraial da Ajuda, que era o aeroporto de Porto Seguro, era no Arraial da Ajuda, ali no campo. Sim. Eu li o livro, hein? Então, pois é. E aí a Estrada da Balsa foi criada para poder dar acesso. Nem se imaginava que alguém ia se interessar, por exemplo, a morar na praia, ou olhar para o mar. Né, eram coisas que não se tinha. Ninguém nem imaginava que o Arraial da Ajuda seria alguma coisa a não ser o caminho para levar para o aeroporto. Então, eu acho que esse seja o aspecto dessa orla com essa característica tão própria, assim, diferente de Porto Seguro, que você vai ali, por exemplo, pela orla, qualquer lugar, Recife, qualquer lugar, você vê uma orla. Mas, enfim, e aí não deixavam fazer o asfalto, não queriam que se faça, se fez. Pô, para quem anda, tem que subir de moto, que morava na Estrada da Balsa, para subir para trabalhar para o centro, foi ótimo. Paramos de ter que trocar pneu, essas coisas. Então, tipo, progresso vai ter, não tem jeito. Aí, como se progressa que tem que se ver. Que eu acho que o problema não é o asfalto em si, mas eu acho que é mais, né, essa forma. E o Arraial da Ajuda, pelo menos eu tenho essa concepção de que o Arraial da Ajuda, ele... dá para tirar o exemplo claro da Praça da Igreja. Foi uma briga longa nossa para conseguir tirar os carros. Aí a gente brigou um tempão. Quando a gente conseguiu, deu um efeito naquela Praça da Igreja que hoje ela se tornou um outro lugar, né? E é lindíssima. Lindíssima. Fizeram toda a modificação, tadinho. Tiraram aquela estátua dos aviões. Os aviões do Brigadeiro Gomes. Do Brigadeiro. Poderia ter passado pro campo de aviação, né? Não precisava ter jogado fora, né? Dava para ter transportado para lá, né? Mas foi boa tudo isso. A Estrada Balsa, inclusive, está muito mais limpa. Não, por isso eu te falo. Tem. A Mucugê já há muito tempo que não se deixa entrar carro. Entra carro sim, mas já antes era só na alta que proibiam a entrada. Agora, todo fim de semana estão já cortando a entrada. Tá ótimo, faz parte. Eu acho, na verdade, que a Mucugê, se pudesse ainda fechar por mais tempo, deixar só para carga e descarga ali ao longo da manhã, né? Para passar os serviços de lixo e tudo mais. E depois fechasse. Na alta temporada, na frente do Morote, 1h da manhã, quando libera, aquilo ali ainda tá lotado de gente, até perigoso, né? Porque a rua fica um fervo ali, uma festa na rua ali. Uma das coisas boas que está acontecendo no Arraial, como você falou assim, o Morote já fez parte, foi o único lugar. Hoje há vários lugares. Sim. Você falou da Praça da Igreja, tem vários bares, restaurantes aí, coisa que não tinha na época, só tinha um e vê lá. Abria quando queria. Hoje já não, estão funcionando. Se profissionalizou muito mais as coisas. Antes era tudo muito mais assim, peraí, vou fumar um, já te atendo. Hoje não, hoje a pessoa já tem um sistema, se tem ou se não tem, já tem um controle. Então, as pousadas melhoraram muito. Outro dia fui me hospedar numa pousada aqui no Arraial com minha mulher, que foi a mesma pousada que eu me hospedei quando casei com ela, e uau, como está muito melhor. Sim. Cobrando o mesmo valor, ou seja, não, tipo, em proporção da inflação e tudo isso, mas no tipo, como era caro antes, é caro agora, mas assim, hoje antes era caro e a pousada caía aos pedaços com cupim para tudo quanto é lado. Hoje já não, tem isso, e isso é massa. E o Porto Seguro, aquele famoso papo que a pessoa da gestão de agora está falando, Porto Seguro tem essa vantagem absurda, né, que é um destino assim, e com 4, aonde você vai? Espelho, que já é um destino, já praticamente, Caraíba, Trancoso, Arraial e Porto. Com certeza. Eu acho que essa região ela é muito especial, né? Quando a gente vai comparar com outros lugares, você atende públicos completamente distintos e mesmo dentro do Arraial da Ajuda você consegue também ver que atende públicos completamente distintos, né? Eu acho que esse é que é o grande aspecto. Antigamente, favorável. Pelo menos até uns 10 anos atrás, não havia público para todos. Eu não vou negar. Tipo, a gente tentava sempre ser aquele único. Porque não havia público, não podíamos nos dar o luxo de que outro lugar também tenha gente. Não havia. Hoje há. Sim. Então, hoje tem isso. Tem mais.
o morador sai mais também. É. Não existe mais aquela baixa nossa. Não tem mesmo. De... A gente estava comentando sobre isso, assim, chega maio, junho ali, que são os períodos que fica mais vazio, mas mesmo assim tem os casamentos acontecendo, que sempre enche a cidade, sempre tem alguma coisa acontecendo, Você eventos. sai 9 horas da noite, os restaurantes estão sempre cheios, no maio ou em junho, e antigamente não. Eu te falo, se eu te mostrar meu caderninho de arrecadação, era R$2, 15, opa, 30, vamos, entendeu? E aí vamos, sim. Max, que massa, eu queria te agradecer demais a sua presença aqui, Obrigado. a sua história, que você possa inspirar também mais pessoas a participar, acho que ter essa sensibilidade, né, porque é muito legal, dá para perceber o quanto que você tem essa sensibilidade com os seus negócios, então você, por exemplo, criar toda essa mística em torno do Le Fantastique, isso é uma coisa que você está fazendo porque é bom para o seu negócio, mas ao mesmo tempo colabora muito para a cidade, e aí dá para perceber, e o que a gente mais preza é que crescer tudo bem, mas que as pessoas que venham com essa consciência de participar desse crescimento, né, influenciar esse crescimento positivamente. Tenho tempo? Claro, à vontade. Dois tabus, assim, que eu falo, uma vez falei na palestra lá no Centro Cultural, que todo mundo fala, siga teus sonhos. Quando você tem 20 anos, 21 anos, quem tem claro os teus sonhos? Ninguém tem. Tipo, a não ser um Bill Gates sabia que queria ser aquilo lá. Tudo bem, mas nós, meros mortais, não temos sonhos claros. Então, tipo, em vez de continuar com essa frase engolindo e dando essa pressão a todos os jovens, tem que seguir teus sonhos. Você fala, tá bom, mas não tenho sonhos. Aonde eu vou? Entendeu? E você fica nessa. Então, esquece. Eu digo assim, acredite na tua garra, no teu sangue, independentemente da função que te dão, seja você um jardineiro, ou você um lava-copo, ou você um administrador de um hotel, a função dada, faça isso do melhor possível. Eu trabalhei de lava-copo muitos anos, e aí por parte da minha ignorância, eu falei, quer saber, você é o melhor lavador de copo dessa ilha, desse bar, né? Fui tão bom que quando queria ser para garçom, falei, não, fica de lava-copo que você é ótimo. Aí fiquei mais um tempo de lava-copo. Acabou te prejudicando, né? Mas tudo bem. Mas assim, me saí orgulhoso. Então, tipo, esse negócio de sonhos, ninguém tem quando é jovem. Sonhos claros, a não ser artistas, por exemplo, teu primo que sabia que queria isso, ou não sei, mas eu acho assim, porque tem talento. A maioria de nós não temos talento, somos meros mortais. Então, o que queremos? Viver bem, curtir a vida, conhecer lugares, ser curioso, ler, assistir o filme, que seja. Mas como consigo isso? Então, acredita na tua garra. Então, tipo, vou trabalhar de faxinar um bar toda manhã. Pronto, vou faxinar do jeito que nunca ninguém faxinou. Aí, opa, menino que se esmera, se esforçado. Aí você já começa a ser valorizado. Essa é uma. E a outra, que eu também falo, outro tabu que todo mundo fala. Não, antes de você empreender um negócio, tem que saber o público que você quer atingir. Não, mentira. O público que você tem que atingir é você mesmo. Primeiro. Tipo, eu estou satisfeito com isso, eu gosto disso. E aí você começa a chamar pessoas que vão ser teus colaboradores para convencê-los de que isso é bom, porque você gostou. Esse é o público que você tem que atingir. E aí depois o resto é consequência. E o dinheiro nem se fala, né? Dinheiro é mais consequência ainda. Dessa garra e dessa satisfação pessoal. Sim, que legal. Massa demais. Max, obrigado. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado esse convite e estar aqui. Muito obrigado, não tomei água, nada. Pois é, sinal de que foi falando, tá tudo certo. Desculpa, foi meio, né? Não, que isso, foi maravilhoso, monólogo. Muito legal, mas o objetivo é esse mesmo. Espero que entenda meu portunhol também aí um pouco. Dá para entender. Queria te agradecer, deixar sempre o espaço aberto aqui do Gene Papo. Tá bom. Fique sempre convidado e a gente vai lá no... Se quiser fazer um sorteio de um jantar no Le Fantastique para 2 pessoas... Olha aí, então vamos lá. Fica à vontade. Então pronto. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, primeiro tem as redes sociais do Le Fantastique, né? Tem, o Le Fantastique Monde. As pessoas precisam seguir o Le Fantastique Monde, não vai ganhar quem não segue o Gene Papo e o Le Fantastique. E a gente vai colocar aqui, quem comentar aqui, a gente vai depois fazer um sorteio com todos os comentários. O ganhador vai ganhar um jantar para duas pessoas lá no Le Fantastique Monde de Benjamin. Exatamente. Não é isso? Uhum. Maravilha.
Minha gente, muito obrigado. Mais uma vez anunciando a nossa grande parceria com a Popic Pizzaria. Não deixe de seguir. Lembra também que tem o cupom de desconto aqui embaixo na descrição. E tá todo mundo convidado. Não deixe de nos seguir também. Estamos no YouTube, na Anchor, no Spotify e na Apple Music, na Apple Podcasts. Não deixe de nos seguir, de acompanhar e até o próximo domingo. Grande abraço.